Bom, vamos dar início à entrevista coletiva do canal Cleiton Lima após a vitória sobre o Flamengo, que classificou o Santos nas semifinais do Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta aqui da Lívia Abreu. Oi, Cleiton, boa tarde. Eu sou a Lívia Abreu, do Portal Paixão, e eu tenho duas perguntas. A primeira é como você avalia a temporada da Bia Menezes, que foi um dos destaques da partida hoje, e a outra é sobre a opção da dupla de zaga. Nos últimos jogos a gente tinha visto a Reina e a Cacá e hoje optou pela Camila. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se foi uma opção técnica ou uma questão física também. Bom, vamos lá. Em relação à Bia, é uma jogadora muito consistente desde o ano passado, né? E às vezes a gente observa algumas pessoas que estão de fora, a Bia é volante, é improvisada. Eu sempre ouço isso desde quando eu cheguei no Santos, no meu retorno, né, para o Santos no ano passado. A Bia já era uma lateral, né? E ainda que ela tenha começado como volante, no futebol feminino tem um distanciamento muito grande quando a gente fala de formação. Mas ela foi formada de volante e hoje ela é lateral. Primeiro que não tem formação no futebol feminino, está iniciando um processo agora de formação. Então, muitas vezes, eu trabalhei com diversas jogadoras na seleção brasileira que eram zagueiras, viraram atacante, que eram meias, que viraram zagueiras, que eram laterais, que vieram extremas ou vieram centroavante. Então, assim, adaptação, às vezes é característica, às vezes é maturidade, tempo, e tudo isso a Bia tinha. Quando eu cheguei, eu nem conhecia ela como volante. Ela se adaptou no meu esquema de jogo, no meu modelo de jogo. Ela é uma jogadora que tranca muito bem na primeira linha. Ela tem um contra um defensivo muito bom. Além de tudo, ela foi, o ano passado, a jogadora que mais deu assistências no nosso time. Não só quando eu cheguei, quando tinha outro comando, ela já era a maior índice de assistência, seja na bola parada ou a bola em jogo. Então, assim, eu já conhecia a Bia assim como lateral esquerda e ela sempre foi muito consistente. A gente tem outra, que é a Stabile, que é uma grande jogadora, uma jogadora de seleção, mas é uma outra característica. A Stabile é uma jogadora mais articulada, que joga mais com a bola no pé, mas ela não tem um sistema defensivo que nos dá uma segurança muito grande nesse sentido dos blocos que a gente joga. Porque a gente joga toda hora atravessando bola, de um lado para o outro, com a circulação de bola, com as linhas laterais jogando na primeira linha, mas sempre passando a linha da bola. Então, assim, a gente tem muito a ganhar. O Santos tem duas atletas diferentes, a Bia no sistema defensivo, mas ganhando também como assistência, e a Stabile como uma jogadora de organização, uma jogadora que constrói bastante, tecnicamente é muito refinada, mas que às vezes não nos dá, dentro do modelo que a gente às vezes adota, um sistema defensivo mais adequado. Então, a opção, às vezes, por começar mais com a Bia, é muito em cima disso. Agora, de novo, quero deixar claro, a Stabile me oferece uma outra característica. Então, muito por conta disso que a gente vem mantendo a Bia dentro dos jogos. E em relação à zaga, a gente tem hoje diversas opções de zagueiras. A gente tem, hoje saiu uma opção aí pela Camila e pela Rina. A Camila é uma jogadora que tem muita estrada, tem um laço muito grande, é acostumada em decisões, é uma jogadora que já rodou o mundo, é uma jogadora experiente e está num momento físico muito bom. Então, assim, esse foi um aspecto. E ela, defensivamente também, é uma jogadora que tem uma interpretação de leitura que chega muito forte, a marcação dela é muito pesada, ela tem muita imposição sobre as atacantes adversárias, então um contra um dela é muito boa. A Reina já é uma jogadora que joga com a bola também, construtora, que tem o passe entre linhas, que fura bem a primeira linha, construindo de cabeça erguida, mas estava sentindo hoje, principalmente quando a Duda e a Crivellari caíam ali naquele setor com a bola enfiada da Darlene, uma cobertura, às vezes ela tentava adivinhar, saltava e saía um pouquinho o jogo nas costas dela, e é isso, é uma jogadora também de uma outra escola, ela é filipina, joga nos Estados Unidos, aí chega um outro jogo. Então a gente viu uma certa dificuldade, além do aspecto físico também, que o jogo estava exigindo demais, de correr para frente e para trás, e aí a gente optou por trocar por a Kaká, que é uma jogadora de velocidade, rápida, mas que não constrói tanto quanto a Rina. Fora as demais, então assim, cada jogo a gente vai analisar o adversário, vai ver o que o time precisa, e o principal, tem a semana de treino. Então na semana de treino a gente faz as opções, a gente testa, e a gente faz as escolhas mediante aquilo que elas apresentam. O convencimento é delas por mim, não é meu por elas. É elas que me convencem de acordo com jogo a jogo. Cleiton, queria que você fizesse uma análise do jogo de hoje e
Vocês ganharam, mas mesmo vencendo, você acha que podia melhorar em alguma coisa? E principalmente analisando os próximos possíveis adversários, né? O que você mudaria, ou se não, esse é o caminho mesmo? Então, claro, a gente sempre tem algo a melhorar, né? O jogo é muito complexo. É um jogo que a gente tem 11 jogadores, mais as 5 substituições, ou seja, a gente termina com quase aí 16 participações, né, de atletas diferentes, com características diferentes, com um adversário que nos impõe alguma coisa. Às vezes a gente tem uma estratégia lançada e a estratégia dá certo, às vezes o adversário vem com uma novidade, às vezes o jogo se desenrola para problemas que a gente tem que solucionar no decorrer, né, porque por mais que a gente planeje tudo, não está nada combinado com o adversário. Assim como a gente cria situações adversas para o adversário também nos cria. Então, assim, eu vejo que o time podia ter melhorado alguns aspectos. Se for para pontuar eu pontuo principalmente a nossa posse de bola. Às vezes a gente roubou, marcou bem, preenchia bem os espaços, taticamente estava bem desenhadinho, mas quando a gente roubava, na transição, no contra-ataque, a bola escapava um pouquinho dos passes, tirar um pouquinho a bola de meio, jogar para fora para ampliar o campo para depois a bola voltar para o meio. A gente achar os espaços por dentro, às vezes a gente provocava uma bola mais, querendo uma bola mais vertical, e era o momento da gente primeiro ampliar o campo. Então acho que esse é um ponto que nesse jogo a gente viu que dava para melhorar bastante, principalmente no primeiro tempo, quando a gente ficou um pouco menos com a posse por conta desses erros. Próxima fase, vamos aguardar, ainda tem o jogo amanhã, né, de nosso próximo adversário. São duas grandes equipes. Vamos esperar ver o que vai acontecer e vamos projetar, tem tempo para isso, tem a parada da Copa, então também tem às vezes uma mudança aí nesse período de jogadoras, de meninas que estão no DM, que voltam, que nos traz mais possibilidades. Então, nesse momento aí, só pensar nesse primeiro processo e agora futuramente projetar o próximo adversário. Cleiton, boa tarde, parabéns pela classificação. Você chegou ano passado numa situação que o Santos estava vivendo momentos turbulentos, a Tatiana acabou caindo, você assumiu o time, conseguiu levar o time à final do Campeonato Paulista, e agora você avança de fase no Campeonato Brasileiro, o que não aconteceu no ano passado, e já passa mais uma vez de fase, chega à semifinal. Qual foi o papel do Cleiton Lima nessa construção de uma nova equipe? Esse ano com muitos reforços, um time completamente diferente. Qual é o papel do Cleiton Lima, que já venceu muito no clube, agora nesse novo recomeço? Primeiro que eu não faço nada sozinho. Claro, teve a minha chegada, tem a minha identidade com o clube, eu me senti muito em casa aqui. O Santos é a minha segunda casa, eu sempre falei isso, pela minha história na equipe, com as Sereias, com o Sub-23, processos aí de base que eu trabalhei. Mas eu não faço nada sozinho. A gente teve sempre o respaldo da presidência, da diretoria, a gente sempre teve o respaldo de toda a estruturação do departamento de futebol feminino. A Aline é muito importante nesse processo, né, por eu também já conhecer, ela foi minha atleta, hoje é minha coordenadora, minha diretora, então é alguém que a gente troca muito. Eu tinha a Fabi, que foi minha atleta, que é minha auxiliar, que também a gente troca muita ideia, que tem um pouco mais de intimidade com as próprias meninas, né, porque elas já estavam aqui antes. Mas eu creio que assim, o meu papel naquele momento, quando eu cheguei, era um momento que elas não tinham a identidade do Santos Futebol Clube. Acho que esse foi o ponto fundamental. Eu assim, como torcedor, eu achava inadmissível, independente de quem estava, inadmissível um clube como o Santos ser bicampeão da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil, já ter sido campeão brasileiro, tetracampeão paulista, não se classificar para uma fase de um Campeonato Brasileiro onde jogam 16 times, e o Santos, com toda essa estrutura, fica fora, ficando em nono lugar, se não me engano, ano passado. Alguma coisa tinha que ser revertida. E quando eu cheguei, estava nesse momento. E a gente empoderou elas, extraindo o melhor delas, dando identidade para elas. Elas estão num time campeão, estão num time que tem uma estrutura boa de trabalho, muito boa, e para elas poderem vestir essa camisa e saber que essa camisa é muito pesada. E se elas estão aqui, elas eram capazes de muito mais. Então acho que esse foi o papel, de colocar essa identidade nelas, um DNA do Santos, de construção de modelo de jogo que jogasse para cima, que jogasse com muita organização tática, com muito equilíbrio, mas com liberdade de criação, com repertório, com drible, com individualidade. A gente tem jogadores aqui
Pô, Taizinha, Cristiano, Keto, Brena, Yaya, enfim, Fabi, eu tô falando só das atacantes, mas todas as outras, Jane, as que entram, Maranhão agora, todas as jogadoras que a gente escolheu ali, que tem características do Santos, né, que a gente não pode prender elas numa gaiola e virar uma cartilha única e que elas vão ter que obedecer. Não, a gente tem sim o equilíbrio, uma organização, mas com liberdade para jogar. O Santos sempre formou jogadores e jogadoras que pudessem a gente extrair o melhor, usando criatividade, liberdade, claro, dentro de uma responsabilidade coletiva também. Então acho que esse foi o ponto assim, chave desse trabalho no meu comando, com toda a staff, com toda a estruturação que a gente tem na comissão e na diretoria. Boa tarde. O time do Santos é bastante intenso, como você mesmo gosta de falar, o DNA ofensivo do Santos, tanto na tabela, contra-ataque, as jogadoras sempre estão próximas. Só que agora o Santos vai ficar um tempo sem jogar, todo mundo vai ficar um tempo sem jogar. E eu gostaria de saber o que você pretende fazer nesse período para que o ritmo não caia, para que quando voltar os jogos o ritmo continue sendo o mesmo. Esse é um gap aí grande do futebol feminino nesse momento, né? A gente sabe que é a data FIFA, a data de Copa do Mundo, mas eu acho que é um período muito longo, né? Se você pegar aqui hoje, quer dizer, quarta-feira, que é o nosso último jogo do Paulista antes da parada, até a volta, se não me engano, dá 48 dias, quase 50 dias, é muito tempo. A gente tem um planejamento, claro, primeiro os nossos treinos são muito intensos, por isso que quando treino intenso, joga intenso, né? Isso foi alguma coisa também que, voltando à pergunta do Vesnock aí, que a gente identificou. O time precisava treinar intensamente, senão não ia jogar intenso, né? Até porque hoje o futebol é força e velocidade em qualquer categoria, né? Isso se transforma no quê? Força e velocidade em qual intensidade de jogo. Se você não tiver isso, por mais técnico que você seja, por mais qualidade que você tenha, você não consegue produzir competitividade e ganhar duelos. Então, nossos treinamentos são muito isso, né? Em cima disso. E aí, a qualificação do grupo. Quando você tem um grupo qualificado que gera disputa, acirramento diário, uma tem que trabalhar muito forte porque a outra que está na mesma posição também quer o espaço, também quer o lugar. Você gera disputa, você gera acirramento no dia a dia, você gera intensidade de treino. E aí, claro, os exercícios, o comando, a parte técnica, a tática, a gente vai produzindo exatamente para que elas transfiram isso para o jogo. Esse período é um período de planejamento, a gente vai dar um break depois de quarta-feira, um respiro para elas, né? Até porque a gente se apresentou dia 20 de janeiro, se eu não me engano, então está num processo aí, num batidão, e nesses últimos 2 meses, a gente fez acho que quase 20 jogos. Então é muito jogo, desgaste, pesado. Você vê que no segundo tempo as duas equipes caíram um pouquinho até por conta do sol, mas nosso time conseguiu manter uma força ainda de povoamento, de parte tática, que a gente percebeu que o nosso time ainda estava respondendo bem. Então é planejar bem, já tem um planejamento para isso. Vamos fazer alguns amistosos, alguns jogos treinos. Vamos fazer jogo de treino contra o garoto e contra os meninos, que produz aí essa intensidade maior, para que a gente possa manter esse nível quando voltar à competição, a gente esteja 100%. Cleiton, primeiro boa tarde, Lucas Costa do Planeta Esporte, parabéns pela classificação. Qual a sua avaliação das 2 partidas da quarta de final sobre o desempenho da equipe, já que o Flamengo fez um investimento altíssimo, era um dos candidatos ao título, e também que você falasse mais do retorno da Jordan depois desse tempo parada por lesão? Então, o Flamengo é uma grande equipe, é uma equipe que sempre tem um investimento muito alto, né? Flamengo, Palmeiras, o próprio Corinthians, acho que são equipes que estão dentro do lado econômico aí, dando sobressaltos. Mas foram 2 grandes jogos que nós fizemos. Acho que a equipe do Santos, das Sereias, souberam produzir toda essa parte de plenitude física, técnica e tática dentro desses 2 jogos. A gente fez 2 jogos com muito refinamento técnico, exatamente isso, com uma organização, mas dando liberdade para as jogadoras, e aí vem os destaques. E eu, assim, é difícil você escolher uma jogadora que tenha sido um super destaque hoje, que acho que o time inteiro jogou, assim como jogou lá no Rio de Janeiro, mostrando um grande futebol, mostrando um repertório dentro do DNA santista, que a gente adota, que a gente tem como conceito, né? Então eu creio que a gente fez 2 grandes jogos e mostrou realmente que a equipe tinha uma supremacia para avançar de fase. Hoje nós estamos aí entre os 4 finalistas do Campeonato Brasileiro. Eu não sei ainda se a Ferroviária passou, mas Ferroviária passou, Santos passou,
São Paulo passou? São Paulo Palmeiras, São Paulo passou. Se for o Corinthians, vão ter 4 paulistas numa final do Brasileiro. Mostra também o Campeonato Paulista como é acirrado, como é forte. Além dos 4, além dos 5 grandes, né, que a gente coloca, ainda tem o Red Bull, ainda tem o Taubaté, ainda tem o São José. Tem times do interior que vem muito forte. Então mostra também que os adversários são muito bem estruturados. E a gente sabe que para manter uma expectativa e um objetivo, que é chegar numa final e pôr a mão na taça, a gente precisa manter esse nível, precisa manter esse nível de concentração, de atuação e, acima de tudo, de equipe junta, porque a gente não tem só as 11, a gente não tem só as 16 que jogaram hoje, a gente tem um elenco de 30 jogadoras, né? Então elas todas estão de parabéns, o elenco todo está de parabéns, às vezes uma ou outra vai chamar mais atenção, mas a gente sabe que no dia a dia elas vencem, elas ganham, elas trabalham para isso. A dedicação, a entrega delas e a minha exigência é muito forte. Eu exijo muito delas e elas têm dado essa resposta muito positiva. Então, antes de mais nada, parabenizo muito as jogadoras porque a gente tem aí 1% de contribuição, mas dos 99%, 100% é elas, porque o que elas têm feito é algo de se valorizar demais. Então, mais uma, se me permite. Fugindo um pouquinho do jogo de hoje, semana que vem a seleção brasileira deve ser convocada para a Copa do Mundo. E falando sobre isso, eu queria que você comentasse, apesar da seleção da Pia e a lista já estar praticamente fechada, sobre o seu time. Quem você imaginaria numa Copa do Mundo dentro do seu time? Você vai falar todo mundo praticamente, mas se você pudesse falar um pouquinho, deixasse uma mensagem para a Stabile e para a Adriana, sabe, que vão jogar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Obrigado. Sim, é muito difícil você pontuar. Acho que esses 2 jogos do Flamengo mostram bem o nível da equipe, o nível de qualidade individual que tem no nosso time, né? Então, assim, não dá para pontuar. Eu, assim, fui treinador da seleção, né? Tive no comando da seleção brasileira, fiz uma Copa, 2 Copas do Mundo, uma com a seleção sub-20 e uma com a seleção profissional. Eu sei como é vasto o material humano que tem, né? Mas eu pincelaria aí algumas jogadoras do Peixe hoje, das Sereias da Vila hoje, que estariam na Copa do Mundo. Com certeza eu pincelaria algumas jogadoras, porque são jogadoras que têm mostrado um alto nível de rendimento, além da experiência, além do laço que já tem, algumas com a própria seleção, com respostas muito positivas, com índices altíssimos. Então, sem dúvida, eu levaria, mas acreditando no trabalho da Pia, sempre o sentimento de que o Brasil é muito forte, e a gente vai torcer muito para que o Brasil possa ser campeão do mundo com a Pia, com a seleção, com as jogadoras que ela escolher. E sem dúvida alguma, vai um pouquinho do nosso coração para a Argentina também, com a Stabile e com a Adriana, muito também para que elas façam uma grande Copa do Mundo, cheguem na final, joguem contra o Brasil, e aí a gente torce aí para elas irem muito bem, mas que venha a Taça Brasileira. E tem uma outra situação, tem a Reina também, que vai disputar a Copa do Mundo pela seleção filipina, então a gente torce também por ela. Perfeito, encerramos a entrevista coletiva com a Paulina. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente.